Olá pessoal, um abraço para todos. Nós estamos começando aqui o novo projeto do novo receptor, né? Primeiro de tudo, que nem eu comentei no último vídeo, eu vou fazer um amplificadorzinho usando o LM386, né? Tá? Acredito que vai ficar um circuito um pouquinho menor, né? E acho que deve ser suficiente para o nosso receptor. Eu comentei isso no último vídeo, né? Eu peguei o datasheet e dei uma olhada do LM386 e existem algumas configurações já que o fabricante sugere, né? E na internet tem muito material também, o pessoal usando, né? Eu resolvi fazer esse aqui porque ele é indicado para um receptor de AM, né? Radio Power Amplifier. Aí eu vou... Mas eu notei que ele tem algumas coisas diferentes aqui, que eu vou adaptar aqui no meu circuito. O sinal entra pela entrada inversora, os outros esquemas que tem aqui no datasheet, o sinal entra pela entrada não inversora, tá? Ele entra pela entrada não inversora, normalmente. Agora esse aqui o sinal está entrando pela entrada inversora. E que mais? Tem esse bid aqui também de ferrite que eu não tenho. Então eu vou fazer a saída dele aqui semelhante ao que é feito nos outros circuitos, né? Eu vou ligar o capacitor que está aqui, ó, esse capacitor que tem um valor alto, eu vou puxar ele para direto aqui na saída e vai sair esse resistor aqui de 40 e poucos ohms, né? Acho que é 47 ohms, e eu estou sem óculos, e um capacitor para terra, que é uma filtragem que é feita aqui, né? E o nosso alto-falante, tá? Para isso, eu comecei a desenhar a placa. Estou aqui no nosso Sprint Layout, né? Nosso programinha velho de guerra, né? Eu gosto de usar ele é bem simples, e na maioria das vezes você que tem que fazer tudo aqui. Mas é muito bom. Deixa eu ver se eu acho o óculos aqui. Então eu comecei a desenhar, praticamente está aqui no fim. Mas tem outro detalhe também que eu comentei no último vídeo. Eu quero relembrar aqui no início desse vídeo, porque eu pretendo hoje fazer tudo, tá? Estou fazendo aqui o projetinho layout, já vou imprimir. E depois eu vou já partir para a placa, fazer a placa, a montagem, né? E se tudo correr bem nesse vídeo, a gente também já faz o teste do nosso amplificador, tá bom? Mas a novidade é que eu vou fazer o circuito sem furação, né? Vocês estão lembrados que eu comentei, né? Citei até 2 canais aí do YouTube que eu acho interessante a montagem que é feita. Então, o que eu tive que fazer? Eu adaptei aqui, tá? Eu fui adaptando as macros aqui, né? Os componentes. Eu criei alguns aqui para mim usar. É tipo uma montagem SMD usando componentes PTH, né? Tá? Então, a montagem vai ser feita por cima. Então, não precisa ter a furação, né? E eu não tinha aqui no programa as macros, então eu fiz algumas coisinhas aqui para que eu pudesse brincar aqui, né? É a primeira montagem que eu vou fazer dessa forma aqui, né? Tá bom? Então eu criei algumas, por exemplo, esse retângulo aqui com 2 ilhas, né? Esse aqui acho que é de 3 milímetros, eu acho que é isso, cada ilha. Criei de 3, esse aqui até tá aqui em cima, ó, de 5 milímetros, esse aqui é igual a esse, é 5. Então eu fiz aqui, olha, 2 ilhas de 5 milímetros a distância entre elas. Vai servir para soldar capacitor e vai servir também para soldar resistor, né? Aqui entre o pino 1 e o pino 8 existe a possibilidade de você colocar um capacitor eletrolítico, né? Inclusive nesse circuito original tem, olha aqui. Aqui entre o 1 e o 8 tem esse capacitor de 10 microfarads. Ele aumenta aí em 10 decibéis, né? Ele sai de 20 decibéis para 200, só pelo fato de você ligar esse capacitorzinho aqui.
Então eu vou já deixar essa possibilidade, mas eu não vou colocar esse capacitor no início, tá? Porque também eu vi alguns colegas aí que fizeram e seguindo até o datasheet, mas teve muito ruído, porque o ganho é muito alto, né? Aumenta muito, então qualquer interferência aqui na entrada, qualquer ruído já ele aumenta, ele amplifica demais. Tá, outra coisa, eu fiz aqui para um diodinho, ó, no circuito original não tem, mas é para proteger a entrada aqui, né? Para não inverter a tensão. Aqui é a entrada de 6 volts, eu fiz essa ilha aqui, tá? Vocês percebem que eu criei aqui tudo um plano de terra, né? Todo isso aqui é um plano de terra, né? A parte verde aqui. Então eu tenho terra em qualquer local aqui que eu ache útil, né? Até para fazer o projeto facilita, porque eu vou soldar o componente por cima, fica mais fácil, né? Tá certo? Então aqui é a entrada de 6 volts, eu coloquei um diodo aqui para proteger essa entrada aqui. O consumo dele é de 4 miliamperes e podendo aumentar um pouquinho mais, né? Se ele tiver em uso, em plena potência, tá? O que mais eu quero chamar a atenção aqui? Eu coloquei 3 ilhas aqui, onde eu vou soldar o potenciômetro de entrada, né? E essas caixinhas que eu fiz aqui, olha, elas servem tanto para o capacitor quanto para o resistor, tá certo? Que facilita, né? A distância é a mesma. Eu acredito que vai dar para mim usar tanto para o capacitor quanto para o resistor. Você vê aqui um exemplo, aqui é um resistor de 10K, aqui em cima eu vou colocar um eletrolítico de 250 microamps. Tá certo? Eu estou falando com vocês aí e eu acabei de ver que eu fiz um erro aqui no layout, hein? Tá vendo? Acabei de identificar um erro aqui, olha. Porque aqui é a saída do CI, né? É o pino 5. É a saída do LM386. Ele está saindo e está indo para o alto-falante. Até aqui tudo bem, olha. Tá? Um capacitor alto aqui de 250 microfarads ou mais, né? Eu vi alguns colegas aí que fizeram testes aqui com capacitor até de 1000 microfarads. E o áudio ficou melhor, tá? Então isso aqui pode ser um capacitor, um valor maior que 250 microfarads. Agora eu liguei direto aqui, ó, um resistor de 10 ohms, 40 ohms, eu não estou enxergando aqui, eu estou sem óculos para fazer essa filmagem, deixa eu ver. É a 10R, não é 10, é 47. Ah, é o resistor, não está errado não, está certo. Tá certo, eu que esqueci de um detalhe, ó. É o resistor aqui que de 10R, 10 ohms em alguns circuitos. Nesse circuito que eu escolhi, por coincidência, é 47. Mas tem muitos circuitos que utilizam um resistor de 10R. Então ele está ligado aqui, ó, na saída, né? Ele vem para cá e desse ponto para o terra, desse ponto aqui para o terra, é o que eu vou soldar o capacitor, tá? Mas como o capacitor, ele tá... Aqui vai um outro capacitor. Deixa eu mostrar aqui aqui, ó. É esse aqui, ó, tá? Esse capacitorzinho, resistor e saída, tá? Isso aqui eu vou tirar. Então esse aqui vai ligado, esse capacitor vai ligado direto aqui, né? Tá? Vai ficar como aquele circuito padrão, né? Tá bom? Com algumas diferenças aqui só no circuito. Então daqui para o terra vai um capacitor. Então eu vou soldar só aqui e o terminal negativo do capacitor direto aqui, ó. A soldagem é feita por cima, né? Às vezes a gente se atrapalha um pouco, né? Fazer um comentário rápido aqui, que a gente está acostumado a projetar para fazer as trilhas e as ilhas, né, pelo lado cobreado. Então a gente projeta o circuito e tem a furação, né? Tem toda a furação aqui, porque você vai colocar o componente por cima. Mas como agora eu vou colocar o componente aqui direto em cima das trilhas, então exige um pouco de cuidado aqui para a gente não interpretar errado. Que nem essa ilha que está aqui, ó. Aqui está no terminal 7. Terminal 7 tem um capacitor de desacoplamento de 10 microfarads. Então ele sai daqui. Eu vou soldar um terminal dele aqui, ó,
E o outro aqui, ó, direto no terra, né? A placa toda aqui vai estar no terra, então é daqui para cá, tá? Então, quando eu estava desenhando, eu fui raciocinando dessa forma, tá bom? Então, alguns comentários aqui, ó. Nesse caso, eu já deixei essa ilha direto aqui no terra, né? Porque a saída aqui, olha, a 4 e a 3. É interessante que eu só notei esse tipo de configuração nesse circuito aqui, sabe? Nos outros é diferente, mas tudo bem. Os dois vão para a terra, então eu botei a ilha aqui direto aqui já fundida aqui no background aqui, né? No GND. Como aqui também, ó. Aqui eu tenho um capacitor de 2,2 microfarads. Então eu vou soldar ele aqui e aqui, né? E depois ele vai para o terra. Então, na realidade, eu nem precisava ter posto essa indicação aqui, né? Esse símbolo aqui, essa macro aqui que eu usei, né? Nem precisava, porque era só colocar uma ilha aqui e soldar da ilha para a terra, né? Não havia essa necessidade de ter feito isso que eu fiz aqui, ó, tá? Eu posso até depois tirar isso aqui. Eu acho que fica mais fácil até. Para evitar essa ilha e depois um terminalzinho aqui, mais outro aqui, nós já solda direto daqui para cá, tá certo? E temos um resistor de 10K aqui, olha, que vai direto para a entrada aqui do potenciômetro, tá? Na verdade, eu fiz isso aqui, foi mais um treino, né? Porque é a primeira vez que eu estou configurando ele desse jeito. O CI também eu não tinha. Deixa eu ver se eu vejo aqui, mostrar para vocês o que eu tenho aqui dentro do... Ó, deixa eu mostrar. Eu tenho esse aqui, ó. Deixa eu botar aqui assim, ó. Opa. Aqui, ó. Acho que a imagem está dando para ver, né? Esse aqui é o que eu tenho, né? Então é um CI de 8 pinos, olha, que tem os terminaizinhos aqui para você fazer os furos. Reparem que a ilha, ela fica muito pequenininha, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Eu dei um zoom. Reparem aqui, ó. Ela tem aqui a ilha, né? Redondinha aqui, o terminalzinho. E tem o pad, né? O pad aqui muito fininho com furo. Esse aqui é o original que eu tenho, tá? Mas o que eu quero usar é outro. É isso aqui, ó. Tá? Então eu não tinha. Eu acabei criando aqui. Deixa eu pegar o que eu fiz aqui para... de vez em quando a gente inventa aqui as coisas, né? Para se adaptar aqui, ó. O que eu fiz é esse aqui, ó. Pera aí, deixa eu cancelar isso aqui, ó. Fiz esse aqui, tá vendo? Eu fiz esse aqui. Então eu fiz aqui o CI, né? Botei o número 1 e o pino 5, pino 1 e o pino 5. E eu fiz pads retangulares aqui sem a fiação, né? Sem a furação, desculpem. E o detalhe aqui é que o distanciamento aqui também, olha, repare que tem que estar isolado, né? Ó, repare aqui, tá? Ele tem um isolamento. Deixa eu ver uma coisa se eu consigo mostrar mais de perto isso aqui. Isso. Tá? Então eu acabei fazendo isso aqui, fiz um retângulo e fui colocando os pads aqui na distância padrão do CI, né? Eu vou soldar os terminais direto aqui em cima, né? Tá? Esse é o que está aqui, ó. É o que está aqui no meio, aqui, ó, aqui do lado, tá? Esse aqui, tá? Então é uma adaptação para a gente poder fazer aqui o circuito. E lembrando que a gente está por cima aqui, né? Então essa parte do cobre aqui é que vai ficar para cima. Na hora de imprimir também vai ter que ter um pouquinho de cuidado. Vamos voltar aqui. São coisinhas simples, né? Mas que precisa ter cuidado. Quando você escreve aqui, eu coloquei um texto, por exemplo, Y2EIO, né? E esse mais 6 aqui, o texto, quando você faz ele aqui, ele fica invertido. Ele fica invertido. Só que, como eu estou do lado do cobre, eu tenho que aplicar um espelhamento nele, né? Eu tenho que espelhar para ele ficar também escrito como se eu estivesse olhando para o cobre e lendo. Então eu espelhei, né? Porque isso aqui era assim, ó. Mostrar para vocês. Ele assim, ó.
Quando você faz, normalmente ele fica assim, né? Então você tem que fazer o quê? Espelhar. Então tem um controle aqui que fazer ele aqui espelhar horizontalmente, ó. Então eu dei, pronto, espelhei ele aqui, tá? Então eu tive que espelhar todos esses textos. O layout em vermelho aqui, ó, seria a parte superior da placa, né? Eu não vou usar, na verdade, porque não vai ter o lado top, né? Eu não vou botar componente pelo lado de cima, os componentes vão ficar pelo lado de baixo. Eu coloquei no projeto aqui, fiz esses componentes e deixei essa parte top aqui, porque eu podia só botar as trilhas e os pads aqui, né? As ilhazinhas. Mas eu achei melhor fazer o desenho porque ajuda, né? Na hora de projetar. É mais fácil. Como é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, então estou fazendo alguns comentários aqui, porque de repente vai ter algum colega aí também, ou que vai fazer pela primeira vez, ou está iniciando na eletrônica, alguém que está começando, né? E pode passar pelas mesmas dificuldades, né? Vocês querem ver como ficaria, né? Aqui, ó, tem o PhotoView. Isso aqui, se fosse uma placa tradicional, olhando por cima, né? Então, esse aqui é o lado de cima da placa, o top side, tá? Se eu fosse furar, eu estaria furando aqui, né? Deixa eu colocar isso aqui. Ah, espera aí um pouquinho, não, aqui. Eu estaria furando aqui, ó, encaixando os componentes. Então, lá de cima seria isso, eu faria o layout aqui em cima, né? Tá? E ele tá com raio-x aqui também, então dá para olhar a parte de baixo, ó, como é que fica a fiação na parte cobreada, né? Tá? Isso se fosse uma placa tradicional. Agora, vamos olhar a parte de baixo. A parte de baixo é essa aqui, ó. Tá? Então aqui eu tô olhando o cobre, tá? Eu tô olhando o cobre. Eu ainda estou na dúvida do texto, viu? Aqui o texto está me gerando um pouco de dúvida. Porque eu estou olhando o cobre, mas o cobre está invertido também. Reparem bem, o potenciômetro está aqui, ó. Tá? O potenciômetro está aqui. Esse potenciômetro vai ter que ficar para o lado de cá. Então, quando você for corroer a placa, esse layout aqui é que vai estar no laser, né? As trilhas aqui impressas pela impressora vão ser isso aqui. Só que essa folha você vai inverter para colocar em cima do lado cobreado. Então o texto vai inverter também, tá vendo? Então aqui o texto realmente tem que estar espelhado também. Agora, repare aqui, tá feito o cobre, tá tudo em ordem, né? Vamos voltar aqui. Aí eu vou mandar espelhar. Ó, mandei espelhar. Eu gosto de fazer de duas em duas, porque se eu perco uma, eu vou mandar imprimir, desculpa, né? Se eu perco uma, eu tenho uma outra aqui. Mas aqui eu tenho que mudar a configuração também, olha. Reparem bem, ele tem aqui o cobre, né? E a parte de cima, o layout, a superfície, a parte de S1. Eu vou tirar. Então tem uns risquinhos que são os desenhos, ó. Eles vão desaparecer. Então fica só o cobre. Só a parte de baixo. E outra coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar essa inversão aqui, ó. Porque aqui, ó, é o jeito normal que eu imprimo. Eu imprimo desse jeito, tá? Quando você faz lá e imprime, é dessa forma que você faz. Ó, é o lado do cobre. Agora você tem que chegar aqui e espelhar ele. Aqui. Aí a impressão fica invertida, né? Eu acho que eu vou imprimir aqui para ver como fica. Acredito que eu estou no caminho certo, tá bom? E aí eu vou prosseguir aqui com a montagem do nosso amplificadorzinho. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, eu me estendi demais aqui para apresentar aqui essas primeiras dificuldades, né? Eu sempre gosto de mostrar essas coisinhas bem básicas, porque são coisas simples, mas que às vezes atrapalham, né? Então vou mandar imprimir direto lá na nossa impressora. Eu já coloquei um papel lá. Aqui a impressorinha está aqui. Vamos acompanhar aqui a impressora. Vamos ver se ela já vai. Se ela vai atender o comando. Acho que ela já está atendendo. A impressora demora um pouquinho porque ela está no Wi-Fi.
Isso. Aqui eu já estou usando papel fotográfico, hein? Olha lá. Tá, acabei de tirar. Aqui é o lado espelhado, né? O lado liso, né? Que reflete, tá? Aqui é a placa que eu fiz em laser, olha lá, tá vendo? Esse papel aqui eu já comentei várias vezes, pessoal aí, é um papel fotográfico, né? Ele é indicado para impressora jato de tinta, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Mais uma vez, porque sempre tem alguém me perguntando, e é interessante mostrar aqui. Eu uso esse aqui, ó, o Levox. Esse aqui, ó, tá? Ó, A4, parará, tá? Papel fotográfico gloss, tá? Pessoal que não tá conseguindo fazer, é esse aqui que eu uso, tá? Eu compro esse papel, ele é indicado para impressora jato de tinta. Cadê aqui? Onde está escrito aqui, ó? Para jato de tinta, tá? Mas eu uso na laser e nunca me deu problema nenhum, tá? Funciona bem. E um lado dele é liso, brilhante, né? E o outro lado é opaco, ó. Tá? Então a impressão tem que sair desse lado aqui, tá? Então agora, olha, o texto está espelhado e a imagem também está espelhada. Como essa parte vai por cima do cobre, agora está correto. Ele vai imprimir corretamente, tá bom? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, já deu 20 minutos aqui de vídeo. Eu não gosto de fazer vídeo muito longo, que fica cansativo, né? Eu vou, então, interromper o vídeo por aqui e agora eu vou partir para a confecção da placa, tá? E depois eu vou fazendo pequenos vídeos aí. Se for o caso, eu faço 2 ou 3 vídeos na sequência aí, né? Tá bom? Para não ficar muito longo, aí vocês podem assistir tranquilamente o vídeo aí, tá bom? Um forte 73 para todos e a gente continua aqui com o projetinho do amplificador, tá? E eu tenho novidades também. A minha ideia era fazer um receptor, né, de ondas curtas, e eu vou começar a enxugar ele, fazer ele menorzinho, mas eu alterei uns planos aqui. No próximo vídeo, a hora que tiver o amplificador pronto aqui, eu comento para vocês, tá? Um forte 73 então de PY2 Eco Índia Oscar.